Olá, eu sou Flora. E eu sou Bruna. Muito prazer. Muito prazer. E nós fazemos parte do projeto de extensão Museu Dom João VI, um museu fechado de braços abertos. Bom, e para encerrar a Semana Eliseu Visconti, nós trazemos uma dica cultural muito especial, o Projeto Eliseu Visconti. E quem vai nos contar um pouco mais sobre esse projeto é o neto do artista, Sr. Tobias Visconti. Seja bem-vindo, Sr. Tobias. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, agradeço ao Museu Dom João VI, ao Grupo Entre Séculos, por essa oportunidade que me dão de divulgar um pouco da obra e da vida do meu avô, Eliseu Visconti. Bom, então, antes de começar, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o que lhe motivou a criar o Projeto Eliseu Visconti. Bom, eu não tenho formação artística, eu sou da área técnica, trabalhei como engenheiro na área de rodoviária, então eu comecei a me interessar, vamos dizer assim, pela obra do meu avô, já aposentado. Meu pai faleceu e eu fui encarregado de olhar a documentação, os papéis que ele tinha. Meu pai é que lidava com o acervo documental todo de Eliseu Visconti. E eu comecei a olhar esses documentos, comecei a ver cartas, jornais, recortes de revistas, etc. E me surpreendeu um pouco ver como Eliseu Visconti foi importante, era considerado, talvez, por alguns críticos, o maior artista brasileiro do início do século XX, e estava sendo relativamente esquecido, né? Pelas novas gerações, em função do surgimento de muitos artistas novos, em função também que, depois da semana de 22, procurou isolar tudo que veio antes dessa semana. Felizmente, hoje isso já está se modificando. Então, eu estava assim, um pouco perdido na aposentadoria e achei que tinha um grande motivo para trabalhar, seria fazer um livro sobre Eliseu Visconti. E, lógico que eu, na hora, não medi as dificuldades de se elaborar um livro, né? E resolvi, então, depois de sabedor dessas dificuldades, resolvi elaborar o site, que era uma coisa de custo muito menor e mais fácil de ser empreendida, né? Embora bastante trabalhosa. E foi aí que eu resolvi partir para essa atividade e comecei cada vez a gostar mais. Hoje é o que me ocupa, é o meu lazer, é o meu trabalho. Isso tudo aconteceu em 2004, 2005. Nossa, já tem bastante tempo aí, um percurso longo, né? Exato. Então, para explicar, assim, mostrar um pouco melhor para quem ainda não conhece o site, será que você poderia compartilhar com a gente o site, falar um pouco sobre as funcionalidades? Bom, esse é a entrada do site, né? Esse site já foi modificado algumas vezes, desde 2004. Nosso site sempre foi um site muito extenso, porque minha primeira ideia, como eu disse, era fazer um livro. E não podendo fazer o livro, porque para substituir o livro do Frederico Barata, que era o único livro que se encontrava disponível sobre Eliseu Visconti, era um livro esgotado, raríssimo. Então, eu resolvi que o site poderia substituir um livro. E fiz um site bastante extenso. Mas ele já foi alterado algumas vezes, foi modernizado na parte de informática. E, recentemente, em 2017, incorporamos ao site o catálogo Raisonné. Apareceu uma telinha aqui. Bom, então, vocês podem... É um site relativamente simples para se consultar. Temos uma apresentação aqui com uma pequena biografia curta e depoimentos de vários críticos de arte sobre Visconti, sobre
a obra de Visconti sobre o impressionismo, o modernismo, o design, que Visconti foi um pioneiro. Depois temos uma biografia bastante completa, dividida em 4 etapas da vida de Visconti. A parte da obra, nós apresentamos o Visconti pintor e o Visconti designer, e também um capítulo especial sobre o Teatro Municipal, que Visconti considerava a sua obra mais importante. E temos também um capítulo sobre os outros painéis decorativos que Visconti fez para a cidade do Rio de Janeiro. Vou pular o catálogo Raisonné para deixar para o fim. Temos uma cronologia, toda ilustrada com fotos antigas da vida dele, da família, etc. Críticas, temos 35 textos críticos de diferentes épocas, de diferentes críticos de arte, uma bibliografia bastante completa, com catálogos, livros, textos acadêmicos e periódicos, notícias do projeto, são as notícias mais recentes, e aqui atrás tem os créditos de elaboração do site, e um agradecimento a todos que participaram de alguma forma do nosso projeto. E, então, me detendo um pouco mais no catálogo Raisonné, foi incorporado ao site em 2018. 2017 começamos a alimentar o catálogo, 2018 foi incorporado ao site. Então, sobre o catálogo, a gente explica como foi construído esse catálogo, tem instruções para quem quiser registrar uma obra inédita, lógico, tem que passar por algumas condições, né? E vou diretamente para a parte de pesquisar uma obra. Bom, aqui, então, pesquisar a obra, aparecem em sequência 1.232 obras. São as obras hoje consideradas autênticas de Eliseu Visconti. E, para pesquisar alguma obra, pode-se simplesmente digitar o título, parte do título ou o código da obra, que normalmente as pessoas não sabem o código, mas pelo menos uma ideia do título, uma parte, aparece a obra. Por exemplo, Maternidade. Já estava aqui digitado. E aqui aparecem 2 obras que no título tem Maternidade. Vou clicar na mais conhecida, que é da Pinacoteca de São Paulo. E aqui aparece a ficha da obra. Essa ficha, todas as 1.232 obras têm uma ficha como essa. Então, nessa ficha tem as características da obra, classificação, o tema que ela pertence, o período da carreira dele, e mais informações sobre individuais de que ela participou, exposições coletivas, publicações em que essa obra foi reproduzida e comentários sobre a obra, quer dizer, bastante completa a ficha de cada obra, obras relacionadas a ela e documentos relacionados. Então, inclusive clicando, por exemplo, num dos documentos, o site reporta esse documento. Essa é uma carta do Amadeu Amaral falando sobre a venda da obra Maternidade na época. A gente pode voltar para a obra. Então, é bastante completo. Cada obra tem... Lógico que essa é uma obra bastante extensa, com muitas informações. Obras mais simples, um desenho, seria um formulário, uma ficha bastante mais reduzida, né? E podemos também ir pelo filtro de busca. Então, por exemplo, aqui nós temos 10 entradas de filtro, podem ser usadas várias simultaneamente. Então, por exemplo, eu quero uma pintura a óleo com o tema de brasilidade e que participou da exposição de 2014. Essa exposição foi em Recife, na Modernidade Antecipada. Então, eu filtro esses três filtros e aparecem as obras que atenderam essas 3 condições. Posso colocar quantas condições eu quiser. E, por exemplo, se eu apertar e clicar em Quaresmas, por exemplo, aparece aquela ficha agora para a obra Quaresmas, com exposições, comentários, etc.
e as obras relacionadas, os documentos. Tá? Então, esse é o catálogo Raisonner, que foi incorporado recentemente ao site. Eu acho que uma apresentação foi até um pouco longa, mas procurei ser rápido. Então, tá ótimo. Nossa apresentação foi maravilhosa. A gente vai conversar um pouco melhor sobre o site e as diversas possibilidades ao longo da entrevista, mas eu queria já, enquanto pesquisadora, né, agradecer pelo magnífico trabalho que você e todo mundo que participou do projeto Eliseu Visconti fez. Um site como esse é fundamental para quem pesquisa. Ele possibilita a gente ter acesso às obras em alta resolução. A gente pode clicar na lupa e ver com detalhe. Lógico que nada substitui você ver a obra ali, cara a cara, né? Mas tendo em consideração que muitas obras estão em coleções privadas ou em museus longe dos locais, assim, o site ele oferece essa possibilidade da gente pesquisar com qualidade, com profundidade, e iniciar uma pesquisa acadêmica de casa, da onde a gente está, para depois, em um segundo momento, fazer esse encontro com as fontes, né? Esse encontro presencial com as fontes, sejam elas obras ou documentos. Bom, e aí, para a gente continuar, eu queria destacar um detalhe do site, né, que é a frase que aparece na página inicial do site, que é uma frase do próprio Eliseu Visconti. A arte não pode parar, modifica-se permanentemente, agrada agora o que antes era detestado. Isto é evolução, e não é possível fugir dos seus efeitos. O homem não para, vai sempre adiante. Os futuristas, os cubistas, são todas expressões respeitáveis, artistas que tateiam, procuram alguma coisa que ainda não alcançaram. Eles agitam, sacodem, renovam, são dignos, por conseguinte, de toda admiração. O senhor poderia falar para a gente um pouco mais sobre a escolha dessa frase, o que motivou essa escolha? Bom, essa frase, Flora, foi realmente o que a gente escolheu ela porque ela representa muito o que foi a carreira de Eliseu Visconti. Eliseu Visconti foi um artista múltiplo, foi eclético. Ele, depois de uma sólida formação aqui no Brasil, ele concluiu sua carreira em Paris, em plena Belle Époque, sua formação, concluiu sua formação. E lá ele absorveu influências do impressionismo, do Art Nouveau, do simbolismo, do pontilhismo, mas ele utilizou esses estilos de uma forma muito pessoal, com sensibilidade, com maestria, e utilizou esses estilos em diversas fases da sua carreira. Ele não se fixou a um estilo em nenhuma fase, por isso, inclusive, é tão difícil classificar a obra dele em períodos. E ele, então, quando ele pronunciou essa frase, foi em 1926, numa entrevista que ele fez para a Angione Costa, para o jornalista, ele retratou bem a intenção de que ele fez o que ele tinha que fazer. A arte dele esteve sempre em movimento, ele sempre procurou as inovações, mas que dali para frente outros dariam os próximos passos por ele. Ele completa depois para o jornalista com essa frase, porque 26 tinha acabado de acontecer a semana de 22. Então, ele elogia aqui, são dignos de toda admiração, os cubistas, os futuristas, os que tateiam, procuram. Ele compreendia isso, porque ele já tinha feito isso quando era jovem, mas agora outros dariam esses passos por ele. Então, mais ou menos, eu acho que isso é o que torna essa frase tão significativa para Eliseu Visconti. Obrigada por explicar mais um pouco sobre essa frase e por nos mostrar as funcionalidades desse site incrível.
E falando um pouco mais sobre o site, nós vimos, né, como o senhor mostrou, que além do catálogo Raisonnier, o site disponibiliza uma série de documentos sobre a vida e a carreira de Eliseu Visconti, que estão salvaguardados em diferentes acervos. Dedica uma seção à biografia do artista, apresenta diversas críticas publicadas ao longo de sua carreira até os dias atuais, constituindo-se um importante repositório e fonte para pesquisas acadêmicas, como a Flora mencionou. E a gente gostaria de saber como é a interação do projeto Eliseu Visconti com esse público e com que público o senhor acredita que o site dialogue mais, tenha maior recepção. Bom, Bruno, eu acho que o site tem um diálogo muito forte com os estudantes na área de arte. A gente percebe isso, inclusive, pelo que nas férias sempre cai bastante, e no tempo, durante o ano letivo, esses acessos são bem mais frequentes. E isso é formidável para mim, porque o nosso grande objetivo é realmente fazer Eliseu Visconti ser mais conhecido para as novas gerações. Eu acho que isso a gente conseguiu bastante sucesso nesse objetivo. E a gente procura sempre deixar o site muito aberto, né? Como você já mencionou, a Flora mencionou, que nós temos as imagens todas em alta resolução, para que as pessoas disponham dessas imagens, possam reproduzi-las onde acharem bem por bem. Então, esse diálogo é muito importante com os pesquisadores, é lógico, é fundamental. A gente fica muito satisfeito quando um pesquisador, nós tivemos várias pesquisas novas sobre Eliseu Visconti, e a gente fica muito satisfeito quando recebemos uma pessoa, um pesquisador, um professor interessado em desenvolver uma pesquisa. É realmente uma grande fonte de informação, tanto para estudantes como para pesquisadores, o site, né? E hoje o projeto tem catalogado mais de 1.100 obras de Eliseu. Durante todo esse processo de catalogação, o senhor se recorda de alguma dificuldade no reconhecimento ou na autenticação de alguma obra do artista? Certamente, tem bastante. Nós tivemos dificuldades em muitas obras. Vou dar um exemplo de vocês, como é a dificuldade que nós temos para a comissão autenticar obras. Nós temos obras que chegam à comissão. Deixa eu falar um pouquinho sobre a comissão já fez 38 reuniões e analisou mais de 1.000 obras, perto de 1.000 e poucas obras, ou 1.000 e poucas análises, porque às vezes as obras retornam, a mesma obra retorna. Dessas 1.000, 300 foram autenticadas, 700 não foram autenticadas. Então, é um número um pouco que me assustou no início, mas se a gente considerar pelo lado do Raisonnier, o Raisonnier tem 1.200 obras, dessas 1.200, 25% vieram da comissão de autenticação, 300 obras, 25%. Então, dependendo de como analisar os números, né, a gente acha 300 obras foi um número bastante expressivo, né? Então, nós recebemos obras flagrantemente falsas e obras flagrantemente autênticas. Essas são fáceis de analisar. Então, por exemplo, essa é uma obra flagrantemente falsa. É uma tentativa de imitação de um autorretrato autêntico, né? Bastante fácil da comissão lidar. Essa já é uma obra autêntica, um autorretrato também, que veio da Itália, da família que descende de uma irmã de Eliseu Visconti, e veio inclusive, tem uma dedicatória à mãe dele, quer dizer, ele dedicou esse autorretrato à mãe dele, quando era viva ainda. Então, é uma obra que foi autenticada por imagem, não precisou ser examinada ao vivo, foi autenticada. E essa é uma obra que a comissão fica com dificuldade. É um outro autorretrato que está com a comissão desde 2012 e sempre em estudo. E
recentemente, nós descobrimos que ele aparece nessa foto do ateliê de Eliseu Visconti. Essa é uma foto, tem muitas obras de Visconti, mas tem algumas obras que são da filha de Visconti, são da Ivone. E ela tinha uma pintura, ela foi aluna dele, então essa é uma grande dificuldade que a comissão tem, são as obras, pessoas que falsificaram, vamos dizer assim, ou transformaram obras de Ivone em Eliseu Visconti. Inclusive, tem uma notícia no Globo, da década de 70, que um pintor cearense fazia esse tipo de transformação. Eu tenho guardado esse artigo. Então, essa obra aparece aqui nesse ateliê, muito escondida. Não sei se vocês estão vendo, ela está atrás das nossas imagens. Não sei se a imagem que vocês estão vendo é o ateliê inteiro. Sim, dá para ver o ateliê todo. Aqui ela já fiz uma aproximação, ela aparece no ateliê. Então, a dúvida que ficou, depois que apareceu essa foto, é somente essa. Seria de Ivone, porque algumas obras, poucas, são da Ivone. Só que, recentemente, aqui está as duas, a obra novamente com a foto aproximada, só que, recentemente, eu fiz um contato com a Fundação Bienal de São Paulo e pedi, mais uma vez, eu já tinha feito esse contato há muitos anos e não tinha tido sucesso. Mas agora eu tive um contato muito bom com a Bienal de São Paulo e perguntei se eles tinham imagens das obras expostas na sala especial da segunda Bienal, em 1954. E eles me mandaram imagens das obras expostas, eles tinham essas imagens em arquivo, não todas, talvez, mas muitas, e veio a imagem desse autorretrato. Ou seja, esse autorretrato foi exposto na segunda Bienal, em 54, quando minha avó era viva, a esposa de Eliseu Visconti. Meu pai foi à Bienal, e então não é possível que essa obra fosse da Ivone. A obra é autêntica, e isso nem a comissão ainda sabe desse contato que eu fiz, que é muito recente, tem um mês. Eu vou apresentar na próxima reunião da comissão. Então, essa obra eu aguardo a comissão bater o martelo, porque eu só incluo a obra no catálogo Raisonné depois que a comissão olha a obra. Então, essa certamente, por esse novo achado, será autenticada. E essa aqui foi uma obra ao contrário, uma obra que a gente achava que era do Eliseu Visconti. Eu queria achar essa obra para exposição, a grande retrospectiva que nós fizemos em 2012. Não conseguimos achar a obra, felizmente. Por quê? Ela é assinada, só que nós achamos na casa de uma bisneta de Eliseu Visconti, nós achamos a foto dessa obra assinada Ivone. Então, alguém transformou, tirou o Ivone, deixou só o transformou em Eliseu Visconti. Então, foi uma sorte eu não ter encontrado, porque se eu coloco essa obra no catálogo da exposição, ela estaria quase que autenticada pelo catálogo. Então, é outro tipo de obra difícil de analisar. Eu imagino que com tantos anos de projeto existam muitos fatos curiosos sobre... Tem muitos fatos. Eu escolhi esses dois, mas tem muitos fatos curiosos. Imagino. Tem um no site, inclusive, que é sobre a do Municipal, né? Que é uma das obras do Eliseu, que é a pintura do friso, sobre o proscênio primitivo, que foi encontrada por um eletricista durante a reforma do Teatro Municipal em 2009. Aí a gente queria saber se o senhor se recorda de alguma outra descoberta surpreendente, mas você já citou essas duas, dentre as obras até hoje avaliadas pela comissão. Mas essas foram bem curiosas também. Bom, uma outra descoberta recente, ficando no âmbito do Teatro Municipal, é que a gente sabia que Visconti tinha feito todas as pinturas da sala de espetáculos entre 1905 e 1907. Né? E, em 1913, ele volta a Paris e faz as pinturas do foyer, o painel central e os painéis laterais do foyer. Mas tinha uma foto de Visconti que nos intrigava, porque além
dos dois painéis do foyer que aparecem nessa foto, existem uns painéis com flores do lado direito aqui e acima, que nós não sabíamos que pinturas eram essas. Bom, aí, examinando uma carta da data de 1912 ou 13, onde é um contrato que ele faz, que diz que ele teria que pintar a arcada da sala de espetáculos. Ele teria que pintar decorações para a arcada da sala de espetáculos. E isso foi uma descoberta. Então, nós suspeitamos, então, que aquelas pinturas fossem para essas arcadas. Essa é uma foto do teatro, do interior do Teatro Municipal, antes da reforma de 1934. Essas arcadas foram suprimidas nessa reforma. Então, nós suspeitamos que ele fez essas pinturas para essas arcadas, em toda a volta do teatro. Isso é uma coisa recente, ninguém sabia que, junto com o foyer, ele teria pintado esse tipo de pintura. Esses painéis desapareceram e eu confirmei, isso estava ainda na casa como suspeita, né? Mas, fazendo uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional, eu descobri artigos em jornal em que o jornalista visitou ele colocando essas telas em 1900. O artigo do jornal é de 16, ele colocando essas telas em 1916 junto com os trabalhos do foyer. Então, inclusive, ele menciona, são telas com figuras sobraçando flores, exatamente o que a gente via naquela foto. Então, nós provamos com esses artigos de jornal, tem um outro texto em que ele diz: acham-se quase ultimados os trabalhos das frisas do teto da sala de espetáculos do foyer, a cargo do artista Eliseu Visconti. As frisas do teto da sala de espetáculos e do teto do foyer. Então, ele fez realmente essas frisas da sala de espetáculos. Então, com o auxílio do Photoshop, eu planifiquei um pouco aquela imagem da foto e também nos surpreendemos descobrindo essas figuras que nós não sabíamos onde ele tinha utilizado esses desenhos. Foi justamente nesse painel. A gente pode, não sei se está dando para ver bem, mas essa figura está no meio das flores aqui e essa outra figura está do outro lado nas flores. Então, isso foi uma descoberta interessante, também recente, de novas pinturas que ele realizou no Teatro Municipal. Essas pinturas devem ter sido destruídas realmente junto com as arcadas. São descobertas incríveis que revelam todo esse afinco do projeto Eliseu Visconti, tanto na autenticação e no reconhecimento de obras, mas também na montagem do site, organização de exposições, apenas citando algumas das atuações que o senhor nos mostrou no tour que fez pelo site. E a gente gostaria de saber se o senhor poderia contar mais sobre os integrantes do projeto e sobre aqueles que atuam para conservar a memória e trajetória do seu avô. Bom, todos que são inúmeros nos créditos do site, eu acho que eu não esqueci ninguém, então todos lá, tem agradecimentos a todos. Então, eu vou me deter só na comissão de autenticação, que são os que participam do projeto de forma permanente, vamos dizer assim. Então, temos apareceram primeiro para mim, em termos considerando o início do projeto, foram as professoras Ana Cavalcante, vocês conhecem bem, da Escola de Belas Artes, do Grupo Entre Séculos, e a professora Miriam Serafim, de São Paulo, de Campinas, fez a sua formação em Campinas. Essas duas professoras, na verdade, elas antecedem a mim no projeto Eliseu Visconti, porque elas começaram a trabalhar com Eliseu Visconti com o meu pai. Meu pai é que dialogou com elas quando elas desenvolveram os trabalhos, a tese de doutorado da Ana Cavalcante, a primeira dissertação de mestrado da Miriam, foram conversados com meu pai. Então, elas desenvolveram diversos trabalhos depois disso sobre Eliseu Visconti, participam do projeto desde o início, estão conosco ainda hoje. E, em 2006, eu conheci a Cristina Pena e a Patrícia Salles, que são da Olus Consultoria,
que a Cristina Pena veio do Projeto Portinari, onde ela trabalhou 26 anos e estava iniciando suas atividades como produtora de arte. Eu tive a sorte de conhecê-la e ela foi a responsável pela produção de todas as exposições que nós fizemos, do livro que nós fizemos e também da restauração dos painéis do foyer do Teatro Municipal por ocasião do centenário do teatro, em 2009. Então, os painéis estavam destruídos por infiltrações de chuva e nós fizemos uma grande restauração, foi uma grande conquista do projeto, na época, desenvolver essa restauração. Mais recentemente, foram incorporados à comissão o professor Ivan Coelho de Sá, museólogo, historiador de arte também, a restauradora Mônica Dias de Souza e, mais recentemente, a professora Sônia Gomes Pereira, historiadora de arte, autora de vários trabalhos, especialista no século XIX e XX, que enriqueceu a nossa comissão mais recentemente. Agora, eu não poderia deixar de citar, porque a comissão já teve outros membros no início, foram os professores Cláudio Valério Teixeira, professor Edson Mota Júnior e o professor Arthur Vale, sendo que o Cláudio Valério e o Edson Mota supervisionaram essa restauração que eu mencionei, essa grande restauração de todos os painéis do Teatro Municipal. Então, essa é a formação da nossa comissão. De fato, são profissionais, pesquisadores incríveis que estão aí com o senhor para difundir a memória do seu avô, né? No projeto Eliseu Visconti. Agora, falando sobre desafios. Quais o senhor considera, né, desde quando lançou o site, criou o projeto Eliseu Visconti, que foram os maiores desafios, e tanto desafios, mas também momento mais marcante ao longo de todos esses anos de projeto? Olha, Bruna, até citar 3. A primeira exposição sempre marca muito, é uma exposição na Caixa Cultural, Arte e Design, né? Isso foi em 2007. A restauração dos painéis do foyer foi bastante emocionante, deixa eu mostrar aqui. Bom, essa foi a exposição que eu falei, a primeira exposição na Caixa Cultural de Arte e Design, né? Apresentamos todas as obras de design de Visconti. Aqui foi a exposição com as obras de cerâmica, a mesma exposição. Bom, então eu falei dos momentos marcantes, foram esses da primeira exposição, a restauração do foyer. E um momento, vamos dizer, o maior desafio, eu considero o catálogo Raisonnier, porque nós havíamos feito tentativas de patrocínio que não tiveram sucesso, e em 2017 eu achei que nós tínhamos condição de fazer esse catálogo, o único grande problema seria o software, mas nós conseguimos isso com um analista aqui inicialmente a gente pensou até em comprar um software, eram caríssimos, e nós conseguimos isso a um preço bastante acessível, que a própria Associação Cultural conseguiu bancar, né? E resolvi que a gente podia fazer o catálogo Raisonnier praticamente a custo zero. Então, eu estruturei junto com o analista o software, e a Miriam Serafim tinha com tese de doutorado um catálogo de das obras de Cavalete, de Eliseu Visconti, pinturas a óleo de Cavalete. Então, esse foi um ponto de partida, e com isso, eu e Miriam carregamos durante 2 anos de informações. Esse software são informações de 20 anos acumuladas em exposições, em livros, em teses, em dissertações de várias pesquisadoras, etc. E fizemos com isso o Raisonnier. Foi um desafio e que deu resultados. E a gente não terminou, porque um catálogo Raisonnier está sempre em evolução, né? Acho que não há quase dia em que eu não mexa alguma coisa no catálogo Raisonnier.
É uma atividade que eu gosto e é meu lazer, e eu estou sempre atualizando e melhorando o catálogo. Bom, muito obrigada. O catálogo Raisonné, que a gente vê no site, ele realmente, para a gente que pesquisa, para os alunos, né, ele é bem completo para a gente, são informações fáceis. Mas uma outra coisa que eu gosto bastante do site é que ele apresenta tanto a cronologia da produção e da obra do artista, quanto do próprio projeto Eliseu Visconti. Para mim, esse fato demonstra a preocupação com o registro da história do projeto, né? E aí eu queria saber se essa consciência, né, de que a história do projeto também se tornará um objeto de pesquisa, se ela esteve presente desde o início, e saber quais são os desafios e as perspectivas que você espera para o futuro do projeto e do site também. Certo. É o seguinte, Flora, eu coloquei essa cronologia do projeto também mais recentemente. No início, no site, não tinha essa cronologia. E você colocou bem, é uma ideia de que no futuro, que a gente não sabe daqui a quantos anos, a própria história do projeto vai ser uma história. Então, foi com esse intuito que a gente colocou lá eu senti falta de, quando estudo Eliseu Visconti, de uma história mais organizada dos fatos, etc. E então foi com esse intuito que eu coloquei lá. E o que a gente espera para o futuro, a gente tem perspectivas de médio prazo, de curto prazo não, em função dessa pandemia, não tem nenhuma perspectiva de curto prazo, a não ser atualizando o catálogo Raisonné dia a dia, melhorando. Mas a médio prazo a gente teria como meta, assim, vamos dizer assim, fazer uma outra exposição, fazer eventos de divulgação da obra dele. Eu gostaria muito de fazer uma exposição que seria Eliseu Visconti, o impressionismo, né? E a longo prazo eu tenho como meta a sucessão no projeto, né? A gente tem sempre essa preocupação de quem vai nos suceder para dar continuidade a um projeto como esse. Isso eu tenho conversado com meus filhos e a gente vamos ver se a gente consegue chegar a um bom termo. Bom, então, pegando o gancho aí da família, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Eu tenho uma última pergunta, que diz muito respeito a essa questão da memória familiar, né? Em geral, na pesquisa acadêmica, a vida e a produção de um artista, o pesquisador consegue resgatar e apresentar o perfil biográfico, o percurso da produção do artista, mas nem sempre é possível acessar as memórias afetivas desse artista através de depoimentos de familiares e de pessoas próximas que conviveram por um longo período com a personalidade pesquisada, né? E nessa questão, o site Eliseu Visconti, ele apresenta, dentro da seção biografia, um precioso e, diria, emocionante depoimento do Tobias Ângelo Visconti, seu pai, filho do Eliseu Visconti, sobre a personalidade do Eliseu, tanto na vida familiar quanto na vida profissional. Então, passados 154 anos do nascimento do Eliseu Visconti, você poderia nos contar um pouco sobre a memória afetiva que a família guarda do seu avô? Esse depoimento do meu pai foi maravilhoso, ele ter feito isso, porque meu pai era assim, ele era mais aberto escrevendo do que falando. Então, eu não tive... E também porque eu me interessei muito por Eliseu Visconti depois do falecimento do meu pai. Isso eu lamento até hoje, não ter conversado mais com meu pai sobre Eliseu Visconti. Então, ele ter deixado esse depoimento foi fundamental. E tanto que eu botei logo junto com a biografia. É um depoimento que mostra o temperamento do Visconti, corajoso e até, às vezes, temperamental. E a gente espera
que no futuro isso venha a ser considerado, né? Eu tenho até aqui umas imagens do PowerPoint. Essa é a família do Visconti, ainda antes de nascer o último filho, que é o Afonso, né? Esse que está nos ombros do Visconti é meu pai, Tobias. Tobias e Tobias tem dado bastante confusão para quem examina e quem estuda no site. Mas essa é a Ivone, que foi também artista, e essa é a Luíse, esposa dele, que ele retratou tantas vezes, né? E ele sempre foi esse depoimento do meu pai mostra bastante também o lado familiar do Eliseu Visconti. Ele sempre achava a família muito importante, mais até do que pelo menos ele dizia, que era mais importante do que a carreira artística. E ele, nessa outra imagem, aparece ele já em 1940, já com todos os filhos. O Afonso é esse que está agachado com o cachorrinho. E essa é a casa dele aqui na Ladeira dos Tabajaras, onde eu moro hoje, onde eu estou no momento. Aqui hoje é um prédio, né? Essa mangueira que está aqui atrás do portão, ele plantou essa mangueira. Acho que isso é um detalhe que mostra um pouco também da personalidade dele, né? Ele plantou essa mangueira no dia que meu pai nasceu. Que meu pai nasceu no mesmo dia que ele, 30 de julho. Então, ele ficou tão emocionado com isso e plantou em comemoração essa mangueira. Essa mangueira está no prédio até hoje. Quando esse prédio foi construído, meu pai pediu que se fizesse esse dente para preservar a mangueira. Então, essa mangueira hoje, ela completa no dia 30 de julho desse ano, 110 anos, que é a idade que meu pai teria hoje. Então, esse é o lado, vamos dizer, familiar do Visconti. Carlos Drummond de Andrade sempre dizia que o Visconti foi o pintor da família. O que eu tinha, eu não conheci Visconti, nenhum neto conheceu, para ter, vamos dizer, os netos que conheceram ele eram muito pequenos quando ele faleceu. Então, a gente não teve essa convivência para conhecer um pouco da personalidade dele. Só esse depoimento do meu pai é que nos deu essa visão. Obrigada, muito obrigada, senhor Tobias Visconti, pela entrevista, pelo esse papo maravilhoso, por nos mostrar um site, né, do projeto Eliseu Visconti, compartilhar um pouco dessas memórias familiares, apesar do senhor não ter convivido com o seu avô, certamente através de toda a documentação que o senhor pesquisa já há tantos anos, das fotografias de família, das reuniões, o senhor pôde mostrar para a gente um pouco dessa questão afetiva do Eliseu Visconti. E aí eu vou passar a palavra para a Bruna. Muito obrigada pela entrevista com esse final emocionante, né, dessa lembrança familiar e afetiva da sua família e do Eliseu. E, para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os que acompanham as redes sociais do Museu Dom João VI e do Projeto Eliseu Visconti? Bom, minha mensagem, Bruna, é que nós estamos muito receptivos a todos que quiserem acessar o site, fazer perguntas, ou através do e-mail. Nós ficamos sempre muito satisfeitos de ver o interesse sobre a vida e a obra de Eliseu Visconti e pedir aos internautas que compartilhem e divulguem ao máximo, que esse é o nosso grande objetivo, né? E eu gostaria de agradecer muito a vocês, Bruna, Flora, pela oportunidade mais uma vez e dizer que foi bastante proveitoso dar esse tipo de entrevista nessa ocasião no Museu Dom João VI. Ok?
Nós que agradecemos pela sua presença e disponibilidade, né, Flora? Sim, e agradecemos também a todos que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Obrigada.